Muito bem, este é Conexão Futura ao vivo aqui pelo canal Futura e também pela internet no nosso site, que é claro, você já conhece, é o futura.org.br. Bom, em outubro vamos às urnas eleger presidente, governador, senador, deputado estadual e deputado federal. E até as vésperas das eleições, o Conexão Futura apresenta aí uma série de programas especiais. Hoje vamos falar sobre as funções do Poder Legislativo. Pois é, segundo o artigo 44 da Constituição Federal de 1988, o Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe aí da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. A Câmara dos Deputados é composta por representantes do povo, eleitos pelo sistema proporcional em cada estado e no Distrito Federal. Ao todo, a Câmara é ocupada por 513 deputados federais, com mandato de 4 anos cada um. O número de deputados é proporcional à população, com um limite aí mínimo de 8 e máximo de 70 deputados para cada estado. Já o Senado Federal é composto por 81 senadores e cada estado e o Distrito Federal elegem 3 representantes com um mandato aí de 8 anos cada um. Você sabe quais as obrigações dos deputados e dos senadores? Pois é, essa dúvida aí para sobre a cabeça de muita gente, então fique ligado para estar bem preparado na hora de confiar o seu voto a algum candidato. Então, para essa conversa de hoje, recebemos aqui no estúdio a Simone Kuber, ela é professora de Ciência Política do curso de Direito do IBMEC do Rio de Janeiro. E também conosco, aqui no estúdio, está o Marcos Iannone, ele é professor do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal Fluminense. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado. Então aproveite aí para tirar todas as suas dúvidas, participe da conversa mandando mensagens, comentários e opiniões para a gente. Pela rede social você pode compartilhar aí suas ideias pelo facebook.com/canal Futura Oficial, que está aí na sua tela. Você pode curtir, comentar, compartilhar esse post aqui, deixar registrada aí a sua questão. Também na internet, procure nosso perfil no Twitter e marque a gente aí com a sua dúvida. O @canal Futura é o nosso perfil. Ou ainda tem o nosso telefone que você pode ligar de qualquer parte do Brasil para tirar sua dúvida sobre o Poder Legislativo, funções de senadores e deputados, ligando 0 operadora 21 2273 5020. Mudou o telefone essa semana, eu ainda estou com o antigo na cabeça. Vamos lá, 0 operadora 21 2273 5020, o número que está aí na sua tela, você pode tomar nota e ligar desde já. Enquanto você faz isso, eu dou as boas-vindas aos nossos entrevistados. Marcos e Simone, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Conexão. Bem-vindo, Cristiano. Tudo bom? Obrigada. Bom, eu vou começar mostrando já para quem está em casa o site aqui do Congresso Nacional, é congressonacional.leg, de legislativo.br, que você pode de casa aí entrar e se informar bastante já sobre as funções do Congresso. Agora começando a perguntar para a Simone. Simone, ainda há muita confusão na cabeça do brasileiro, né, sobre de fato o que é a função de um deputado federal, o que é a função de um deputado estadual e a função de um senador. Há uma confusão, as pessoas não sabem identificar cada um. Então, começando, quero ouvir de você. Qual é a função de cada um desses representantes aí do povo? Então, o Senado Federal, né, é a casa de representação do interesse nacional. Né? Então, cada estado vai eleger os seus 3 senadores, né, 2/3 e 1/3 a cada 4 anos, e esse senador tem por função representar o interesse da nação, e não especificamente o interesse do estado pelo qual ele foi eleito. Eu acho que essa é um pouco a confusão que as pessoas fazem. Ele é um senador do Brasil. Né? A responsabilidade do Senado, nesse ponto, seria zelar pelo Pacto Federal, né? Ou seja, pela unidade, pela boa relação entre todos os entes federados, entre todas as unidades da federação. Né? Então, esse é o papel do senador, pensar o Brasil. Pensar o equilíbrio entre as regiões e as unidades da federação. Ao contrário do deputado, que na verdade ele sim tem uma relação mais direta com as necessidades do povo, da sua região. Exatamente. Ele vai representar a população daquele estado pelo qual ele foi eleito. Né? Então, ele realmente vai para a Câmara dos Deputados buscar os interesses do estado pelo qual ele foi eleito, em forma de políticas públicas, né, em forma de trazer o investimento né, da unidade federal, né, de Brasília, né, do governo federal para o governo estadual, né,
representando os interesses daquela população. Agora, Marcos, uma questão aqui que ela apontou, são 3 senadores para cada estado, que essa é a confusão que muita gente também faz, e os deputados variam de acordo com a população de cada estado. Agora, como a gente pode entender que cada estado tem 3 senadores e aí, enfim, tem estados muito grandes, estados muito pequenos, o que justifica que todos os estados tenham o mesmo número de senadores? Os senadores, eles representam os interesses dos estados, né? Porque nós vivemos numa república federativa, né? Os entes federativos são a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal. E a nossa Câmara Alta, né, que é o Senado, ela é composta por um número idêntico por estado. São 3 representantes por estado. Já houve discussões e propostas de uma pequena alteração nisso. De qualquer forma, a proporcionalidade não se aplica ao Senado. A representação proporcional, de acordo com a população, isso se aplica na Câmara dos Deputados, né? Como você falou, não se aplica essa proporcionalidade de maneira exata, porque tem um número mínimo de 8 e um máximo de 70. De qualquer forma, apesar de não ser uma proporcionalidade matematicamente rigorosa, a Câmara dos Deputados ela é escolhida pelo critério de uma certa proporcionalidade. Cada estado tem representantes de acordo com o tamanho do seu eleitorado, né? Agora, a gente pensando em estados como São Paulo, por exemplo, com uma população muito grande em comparação aos outros, é possível dizer que é um estado subrepresentado na Câmara? Porque tem outros estados com muito menos habitantes e que tem tem 3 representantes. Como é que você avalia isso, Simone? Então, essa foi uma desproporcionalidade criada pela Constituição, né? Que quando estabeleceu esse máximo de 70 deputados, prejudicou, digamos assim, em termos de proporcionalidade de representação, o estado de São Paulo. Porque pela população de São Paulo deveria ter aí mais de 80 cadeiras na Câmara dos Deputados, né? E, da mesma forma, quando ele estabeleceu aquele mínimo, estados como Tocantins, como Acre, que tem uma população mais reduzida, ficariam com 3 cadeiras, mais ou menos, em torno na Câmara dos Deputados. Então, foi uma desproporcionalidade definida pelo Constituinte, né, e que gera, nesses 2 extremos, aí haveria uma subrepresentação da população de São Paulo e uma sobre-representação da população dos estados pequenos que contam com essas 8 cadeiras, né? Mas isso, de fato, foi pensado, tirando esses 2 extremos, você tem o resto do Brasil todo seguindo uma mesma proporcionalidade. Numa mesma média. Numa mesma média, né, de eleitores por representantes. Agora, outra questão que muita gente se coloca e sempre chega para a gente aqui no Conexão também, quando a gente faz um programa discutindo eleições, é a questão do quociente eleitoral, né? Como entender que alguns candidatos que recebem mais votos para deputados não são eleitos e outros com menos acabam sendo eleitos. Então, quero que você explique para a gente, Simone, como funciona o quociente eleitoral. Então, o quociente eleitoral, ele vai ser um cálculo, né, que vai ser feito em cada estado a partir dos votos válidos obtidos naquela eleição. Então, para cada estado, os votos válidos são todos os votos dados na legenda e nos candidatos, são retirados os votos brancos e os votos nulos. Esse total de votos válidos vai ser dividido pelo número de vagas, pelo número de cadeiras que aquele estado tem, e vai chegar a um número que seria o número mínimo de votos que cada partido deve ter para conseguir uma vaga, né? Então, tivemos em torno de, na última eleição aqui no estado do Rio de Janeiro, 174 mil votos foi o quociente eleitoral do Rio de Janeiro. Então, o partido vai ter que ter, no mínimo, esses 174 mil votos para conseguir a sua primeira vaga, né? Então, estabelecido esse quociente eleitoral, vai se analisar, vão se contar os votos de cada partido ou coligação. E o resultado, né, dessa divisão vai dar um número de vagas que cada partido vai ter. E aí entra na questão da votação do próprio candidato, né?
uma vez definido que o determinado partido tem 5 vagas, né, por conta do total de votos que esse partido teve, os 5 mais votados vão ocupar dentro daquela lista partidária, né, dentro daquele partido, vão ocupar aquelas vagas, né? E o que acontece é que, às vezes, dentro dessa relação dos 5 primeiros candidatos, esse 5º candidato, ele pode ter tido individualmente um número menor de votos do que o candidato de um determinado partido que obteve apenas uma vaga ou 2 vagas e, por isso, ele não foi eleito. Né? Então, esse é o problema. Por que alguns são eleitos com mais votos e outros com menos votos entram? A ideia é que nós temos um sistema proporcional. O sistema proporcional, ele funciona como critério para a escolha dos deputados federais, dos deputados estaduais e dos vereadores. Qual que é a ideia? A ideia é o seguinte: cada partido vai ocupar cadeiras, né, na Câmara Federal, na Assembleia Legislativa e nas câmaras municipais, quando tiver eleição para vereador. Cada partido vai ocupar o número de cadeiras proporcional ao seu número de votos. Então, se o partido teve 10% de votos para deputado federal, um partido X aqui no Rio de Janeiro concorre para a Câmara Federal, tem 10% dos votos, vai ocupar 10% das cadeiras. O partido Y teve 5% dos votos, 5% das cadeiras. Isso aí surgiu no processo de democratização do sistema eleitoral no século XIX, para que não houvesse uma situação em que só os partidos mais votados tivessem representantes, de modo que o sistema partidário, se funcionasse da primeira maneira, seria afunilado, né, como é o caso nos Estados Unidos, que não funciona a regra da proporcionalidade, mas a regra do majoritário. Então, acaba havendo lá um sistema de 2 partidos. Uma polarização entre 2 partidos que são os maiores. Os maiores na Inglaterra, nos Estados Unidos, por exemplo. Né? Muito bem, tem várias perguntas chegando para a gente. Você de casa ainda dá tempo. Manda aí seu recado pelo Facebook, pelo Twitter ou pelo nosso telefone. Quero começar colocando a questão da Zenite, de 70 anos aqui do Rio. Obrigado, Zenite, pelo recado aqui no Conexão. Ela disse que não é mais obrigada a votar, mas na eleição passada resolveu também não comparecer, mas quer votar nesse ano. Então, ela pode votar esse ano ou tem alguma restrição por ter falhado na última, Marcos? Não, se ela está cadastrada, né, se ela está habilitada, tem o título de eleitor, está habilitada para votar, ela tem o direito de votar. Se tiver alguma pendência no Tribunal Regional Eleitoral, eventualmente não, mas a princípio ela está habilitada para votar e eu acho que, do ponto de vista, vamos dizer, normativo, né, do ponto de vista político de valorização das eleições, da nossa democracia, eu acho que, além de estar habilitada a votar, ela deve votar, manifestar lá a sua opinião em relação aos candidatos, né, e aos partidos e depositar seu voto. O Brasil é uma das maiores democracias eleitorais do mundo. Nós temos um colégio eleitoral de quase 142 milhões de eleitores, temos tido eleições regulares, né, desde 1988, pegando como referência a Constituição, né, de 88, e tem sido muito positiva essa participação dos eleitores. Por exemplo, em 2010, há 4 anos atrás, tinha 135 milhões, agora quase 142 milhões, um crescimento, né, de 4, alguma coisa por cento, né? Eu acho que tem sido positiva a participação do eleitorado, a presença do eleitorado nas urnas. Podemos levar em conta que o voto é obrigatório, mas o que importa é que o Brasil tem sido reconhecido como uma das principais democracias eleitorais do mundo, né? Então, quem pode, deve votar e aproveitar aí 5 de outubro, não esqueça. Agora, o Dário, lá de Minas Gerais, obrigado, Dário, pelo recado. Pergunta por que uma quantidade tão grande de candidatos para o Poder Legislativo, mesmo dentro de um único estado? Existe um limite para o número de candidatos, Simone, para cada partido? Existe uma quantidade mínima, né, de candidatos que o partido tem que oferecer e vai depender muito da própria estrutura partidária, né, da estrutura daquele partido, a quantidade de
candidatos que ele vai registrar, que ele vai aceitar. Então, dentro, né, dos parâmetros legais, o partido é que vai estabelecer qual seria, né, o seu número. Porque vai depender da estrutura do partido. Para o eleitor, né? fica confuso, né? Quando olha no horário eleitoral, aquela quantidade de candidatos, e aí se pergunta, como o Dário também colocou a questão, né? Por que tantos candidatos, mesmo num único partido, num único estado? É pelo seguinte, o Brasil, dentro do sistema proporcional, né, você pode ter um sistema proporcional no qual o eleitor é chamado a votar na legenda do partido, ou um sistema proporcional no qual o eleitor é chamado a votar na pessoa. O nosso sistema eleitoral é proporcional, eu acho positivo, mas não acho positivo que a gente vote na pessoa, porque isso aí faz com que o eleitor não observe qual a proposta mais geral na qual aquela pessoa está inserida. Essa proposta mais geral deveria ser, em alguns casos o partido, né? O partido apresentando uma proposta mais geral, vamos supor, mesmo que você tivesse 20 partidos, é mais fácil o eleitor se situar dentro de 20 partidos que tem uma proposta diferenciada, ou deveria ter uma proposta diferenciada, do que o eleitor ter uma opção de 1.000 e tantos candidatos, né, e ele acaba não olhando para o partido no qual o candidato se insere, mas ele olha para o candidato, de modo que isso aí fica muito difícil para o eleitor se definir, tanto que muitos se definem na última hora, esquecem em quem votou. As pesquisas mostram que o eleitor, depois de pouco tempo, mesmo que ele votou, pegou um papelzinho lá na última hora e votou, ele acaba esquecendo, porque é um sistema eleitoral de lista aberta. Na maioria dos países do mundo onde há o sistema proporcional que existe no Brasil, ou é lista fechada ou é lista flexível. Né? E, na verdade, então, o que você estaria sugerindo é que o eleitor depositaria o voto no partido e o partido ficaria responsável em eleger quais deputados assumiriam as vagas. O partido faz uma convenção democrática, né, e decide assim, se nós tivermos 10 vagas, vão ocupar essas vagas tais e tais pessoas numa ordem hierarquizada. Essa é a lista fechada. A flexível, o partido também faz a ordem hierarquizada, mas o eleitor tem uma margem de manobra para alterar, vamos supor, o José está na 10ª posição, o eleitor gosta do José, tem uma margem de manobra para alterar. Mas no sistema que nós temos, o partido não hierarquiza, o partido coloca em ordem alfabética. Vamos supor, em São Paulo tem 70 cadeiras, como vocês mencionaram. A legislação permite que lance 1,5 deputados. Então, 70 mais metade dá 70 mais 35, 105 por partido, né? Obviamente que se tem 70 vagas, né, e ainda o partido tem direito a lançar 105 candidatos, né, ele não vai conseguir eleger 70 vagas, muito menos vai eleger 105, que nem teria esse direito. Mas isso acontece por causa do foco na pessoa. É uma tradição personalista histórica da política que faz brasileira, parte do Brasil, da formação social brasileira. Bom, tem outra pergunta aqui que chegou para a gente da Valesca, lá de Niterói. Obrigado, Valesca, pelo recado. E que tem a ver com essa questão de possíveis mudanças no sistema eleitoral. Ela quer saber no que uma reforma política no Brasil implicaria na organização e na votação de senadores e deputados. Simone. Então, uma das propostas, né, colocadas nessa reforma política seria justamente fechar esse modelo, né, fazer com que essa lista passasse para uma lista fechada, e a ideia seria que com essa isso lista você... fechada, como a gente estava dizendo há pouco, então que o partido elegesse, o partido internamente determina não só quem são os candidatos, mas a ordem, né, em que eles vão aparecer na lista. E aí, acho que para complementar aqui o que o professor falou, isso de fato reforça, né, o caráter ideológico das disputas, né, porque aí você vai colocar propostas em confronto e não pessoas em confronto. Esse é o ponto positivo da lista fechada. Mas
Por um outro lado também, eu acho que esse é o receio daqueles que são críticos à lista fechada, é que ela pode, de certa forma, fazer com que o sistema fique um pouco mais oligarquizado. Ou seja, o eleitor ele não vai ter influência sobre a formação dessa lista. E os partidos podem, com isso, oferecer sempre aquele mesmo conjunto de candidatos, naquela ordem determinada, e o eleitor não vai ter muito controle, né? Ele vai ter o controle entre uma lista e outra, entre um partido e outro. Mas não sobre as pessoas que compõem aquelas listas. Mas não sobre as pessoas que compõem. Então, você tem aqui uma escolha, né, de um voto mais personalista ou um voto mais ideológico. A proposta, de fato, seria... e aí uma lista flexível, né, seria o caminho, onde você aumenta, né, o critério ideológico, o caráter ideológico, mas permite ao eleitor também influenciar de uma forma mais direta na composição das câmaras. Essa eleitora é Valesca, né? Essa de Niterói. De Niterói, da minha cidade. Então, acho uma pergunta importante é que ela coloca a questão da reforma política. Nós vimos que nas manifestações de junho do ano passado, a população manifestou uma certa insatisfação, sobretudo com o Congresso Nacional, né, o Senado, a Câmara dos Deputados e com os partidos, que são as instituições menos aceitas, né, que mais geram insatisfações. E a presidente da República, em resposta a isso, fez a proposta de realizar um plebiscito consultando a população para que fosse destravada a reforma política. Por que foi proposto isso pela presidente da República? Eu entendo o seguinte, que há anos o Congresso Nacional não está conseguindo fazer a reforma política. Ele representa, né, os parlamentares são representantes do povo, né? E se os representantes do povo não estão conseguindo, né, que tal consultarmos diretamente o povo para que eventualmente surja um destravamento, para que a população sinalize, por exemplo, se aceita que o financiamento de campanha continue sendo privado. Cada vez mais se sabe que quem é eleito é aquele que mais arrecada recursos financeiros, sobretudo esses recursos financeiros vêm da iniciativa privada, na maior parte das vezes, então esse representante do povo é eleito, mas já com algum compromisso ou algum rabo preso, como se fala por aí, por conta de já ter recebido esse dinheiro, então vai assumir um posto devendo alguma coisa para alguém. A gente já está encaminhando aqui para o finzinho do programa, só queria esclarecer uma questão importantíssima aqui que chegou para a gente pelo missinho do Facebook. Obrigado, Missinho, mais uma vez pelo recado aqui para a gente. Que é a pergunta que muita gente se faz, eu quero que a Simone responda essa última pergunta, que é qual seria o impacto nacional se o voto não fosse obrigatório, ele pergunta, porque muitas pessoas se sentem frustradas votando nulo, votando branco, e a questão dele é, esse tipo de voto, branco ou nulo, faz a diferença na contagem final dos votos, faz a diferença no resultado de uma eleição, Simone? 2 minutinhos para a gente encerrar. Ele não faz diferença no resultado da eleição, porque, como eu falei, os votos que vão ser computados para a definição do cálculo eleitoral são os votos válidos, né? Então, excluem os brancos e os nulos. Os brancos e os nulos ficam, às vezes, como um recado mesmo, né, das urnas, dos eleitores, em torno da insatisfação daquelas propostas que foram apresentadas. Então, diante da obrigatoriedade do voto, e aí, pessoalmente, eu sou favorável à obrigatoriedade do voto, apesar de sermos, são poucos os países onde esse voto é obrigatório, você tem mais o voto facultativo do que o obrigatório, mas eu sou a favor do voto obrigatório. E o branco e o nulo, então, é essa manifestação, né, dessa insatisfação diante das propostas que foram apresentadas. Mas muita gente se pergunta se vai ser anulada a eleição se o número de votos nulos ou brancos for maior do que o número de votos para algum candidato. Não, o que há na legislação e que causa essa confusão é que diz que se houver votos nulos, a eleição seria cancelada, mas por nulidade, seria uma nulidade por fraude. Né? Então, o voto ser anulado porque alguma irregularidade foi cometida na realização daquele voto. Tá? Então, é diferente. Deixar claro aí para o pessoal, de fato,
pesquisar muito sobre os candidatos, estar bem consciente na hora de escolher o candidato, depositar o seu voto de confiança, ou seja, branco ou nulo, enfim, a decisão é sua, mas pense muito bem aí, porque é um exercício da cidadania para a gente garantir o nosso Estado de direito, que a gente possa, enfim, seguir, que o Brasil avance com bons resultados dessas eleições. Rapidamente, antes de encerrarmos, vou mostrar para você de casa o site do TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral. Você pode tirar todas as suas dúvidas sobre as eleições de 2014 aqui. E também uma dica aqui da Simone é você seguir aí, você que está cadastrado no Facebook, seguir as atualizações do TSE na rede social. Aqui tem muita informação bacana sobre a sua função aí de eleitor. Então, clique aqui no curtir e para seguir as atualizações do TSE na rede social, beleza? Agradecendo também o Marcelo, o Reginaldo, o Rafael, todo mundo que mandou recados para a gente aqui, mas por agora nosso programa acabou, então muito obrigado pela presença dos dois no estúdio comigo hoje, foi um prazer recebê-los aqui. Obrigado. Bom, você de casa, obrigado também pela companhia. Espero você aqui de segunda a sexta ao vivo, 2h30 da tarde, nas representações meia-noite e meia e 7h30 da manhã, ou qualquer hora do dia e da noite, lá no site do Futura. Um abraço para você e até o próximo Conexão.